Quero agradecer ao pastor Neemias o honroso convite para estar aqui nesta escola. Algumas autoridades já passaram neste altar nos 2 dias anteriores. Outros sequenciarão. Eu estou aqui apenas para ser o preenchimento. Eu vou só trazer uma porção. E o assunto que coube a mim é um assunto constrangedor, desconcertante, porque a minha missão é falar com vocês sobre o vocacionado e a autoridade espiritual. Como é que a gente lida com a questão da autoridade? Como eu olho para aqueles que exercem autoridade sobre mim? Como eu olho para aqueles sobre quem eu exerço autoridade? Isso tudo é muito importante. E eu fui formado numa escola ministerial que, se é aula, se é escola, eu vou conversar, tá? Eu não vou pregar, eu vou conversar. Você vai ter tempo de anotar e nós vamos compartilhar algumas coisas. Eu espero que dê tempo eu falar um pouco de cada item que eu consegui anotar para compartilhar contigo. Abre comigo a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 13. Talvez esse seja o texto mais lido quando o assunto é autoridade e autoridade espiritual. Como diz o pastor Neemias, nós não somos tão vividos. Mas ontem eu estava dizendo lá na igreja onde eu sou pastor, que no mês de fevereiro, basicamente, eu devo completar aí 31 anos de ministério. É bastante tempo. De modo que antigamente, quando alguém chegava para mim e dizia assim, pastor, eu lhe ouço desde que eu sou criança. Eu me senti, outro ali, é verdade. Eu ficava assim, mas rapaz, e já teve casos que eu perguntei, qual é a sua idade, irmão? E aí o meu vice-presidente esses dias estava no Rio de Janeiro, e um irmão chegou para ele e fez assim, eu ouço o seu pastor desde que eu sou criança. E ele disse que olhou para o irmão assim, fez, quantos anos o senhor tem? O irmão falou, 63. Pegou pesado, né? Mas muitos de vocês, se não me ouvem desde que são crianças, eu prego desde que alguns de vocês são crianças, isso é fato. Mas vamos ver o que o Senhor compartilhará conosco aqui, nesta noite especial. Romanos capítulo de número 13, versículo de número 1, Paulo diz assim, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Versículo 2. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Versículo 3. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela. Versículo 4. Porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada,
porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Diga amém. Agora diga assim: eu concordo. Sério? Deixa eu lhe explicar aqui. Paulo está escrevendo para a igreja de Roma. Roma é a sede do império que governa o mundo. O seu exército é considerado um dos mais tiranos de todos os tempos. Os imperadores romanos, alguns deles considerados entre os mais cruéis da história. E Paulo está dizendo que, como autoridade, os irmãos deveriam se submeter às suas determinações, porque eles foram estabelecidos por Deus. Vamos falar sério? Vou fazer agora igual o pastor, o pregador que me antecedeu. A gente não ora porque gosta, ora porque precisa. Cá entre nós, e ninguém é obrigado a concordar comigo. Tem coisa na Bíblia que não é que eu concordo, é que eu me submeto porque eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. E eu estava pesquisando uma certa feita sobre um assunto na Bíblia e mergulhei para tentar compreendê-lo. E depois de ler uns 18, 19 livros sobre o assunto, além de comentários diversos, quando eu cheguei à conclusão do tema, eu disse assim: não é possível, isso não tem sentido, não tem como aplicar isso hoje, não tem como concordar. Na mesma hora eu ouvi o Espírito Santo dizendo dentro de mim, e bem assim, e quem é você para concordar ou discordar daquilo que eu estabeleci como princípio? Eu disse na hora: não, senhor, sou nada. Só estava aqui pensando comigo mesmo. É meio complexo você entender Paulo olhar para a autoridade de Roma e levar-me a entender que que aquela autoridade fora estabelecida por Deus. Mas o princípio que o apóstolo está estabelecendo é que toda a autoridade é instituída por Deus. O que significa a palavra autoridade? A partir do grego do Novo Testamento, autoridade é comando, direito de mandar, controle, gerência. A partir do latim, autoridade é auctoritas, que significa fazer crescer. Ou seja, a função e a missão de quem exerce a autoridade é fazer aqueles que estão sob a sua autoridade crescerem. O grande problema da autoridade é que quem a exerce dentro de um ambiente corrompido, exerce para ser grande sobre pequenos e não tem a mentalidade de fazer que pequenos cresçam. E isso deturpa o princípio da autoridade. Uma outra questão que nós precisamos analisar sobre a autoridade é que a palavra é precedida pelo prefixo auto, que aponta para mim mesmo. Significa que eu só posso exercer ridade quando eu pratico auto.
Ou seja, a autoridade, antes de ser exercida sobre outrem, deve ser exercida sobre mim. E aqui vem a grande incógnita, porque nós lidamos muito bem com a autoridade quando nós estamos analisando a autoridade que nós exercemos. Raramente pensamos no princípio de autoridade à qual nos submetemos. Vou repetir. Nós gostamos de pensar em autoridade espiritual, analisando a autoridade que nós vamos exercer. Raramente pensamos na autoridade, na perspectiva da autoridade à qual vamos nos submeter. Então, como pastor, como pregador, como evangelista, como profeta, como apóstolo, eu me sinto muito bem em exercer a autoridade e ignoro que eu preciso me submeter à autoridade, porque quem não está debaixo de autoridade não tem autoridade para exercer. Isso é muito importante de pensar. Determinado escritor diz que Deus espera de nós duas atitudes básicas: que confiemos em sua salvação e obedeçamos à sua autoridade. W. Tozer diz que a primeira lição que um discípulo deve aprender é a lição de se submeter à autoridade. Alguns de nós, quando começa a se desenvolver em qualquer área da vida, isso está na nossa natureza. Queremos sair quebrando princípios de autoridade. Você já parou para analisar que o mundo é sistêmico e é territorial? O meu cachorro, um Golden Retriever, fugiu do meu quintal. É um cachorro brincalhão. De vez em quando ele tira a minha paciência, mas, por outro lado, ele me dá aula de paciência, que eu preciso desenvolver e praticar. E ele saiu, partiu o condomínio afora. E lá vou eu chamando Logan, e ele olhava para mim, balançava a cauda. Quando eu me aproximava dele, ele corria. E eu, Logan, e ele olhava para mim, balançava a cauda. Quando eu me aproximava, ele corria. E nisso ele me levou quase no portão do condomínio. Só que chegando lá na frente, ele encontrou um cachorro valente, com o portão aberto. E o cachorro partiu atrás dele. Mas ele passou por mim e o outro cachorro também. Chega aí abaixo. E o cachorro pega, mas não pega, rosnando no encalço. E é incrível que o portão da garagem estava entreaberto, só dava para passar um pedestre. Logan passou se batendo no portão. Na velocidade que ele veio, ele entrou. E o cachorro que o perseguia, quando chegou no limite do portão, parou. O portão continuou aberto. Por que que Logan entrou e o cachorro que o perseguia não? Se o portão estava aberto. Porque ele tem noção de território. Daqui em diante o território é dele. Eu não posso invadir. No princípio de autoridade, você entende que todo território tem um líder. E
E todo território tem lei de protocolo. E a lei de protocolo tem um código. Se você não está disposto a cumprir o código da lei do protocolo em cada ambiente, você se tornará facilmente persona non grata. Cheguei aqui em Betim hoje. O modus operandi da igreja onde eu sou pastor, aqui, não tem valia qualquer. Existe um modus operandi da igreja local. A maior autoridade da igreja local é o seu pastor. Se ele diz assim, o pastor Josué, você tem 15 minutos. Eu tenho 15 minutos. Ah, mas eu estou debaixo da autoridade do Espírito Santo e Ele me deu a palavra. Você está debaixo da autoridade do Espírito Santo, mas o Espírito Santo trabalha e opera com ordem. Isso é autoridade. Agora, já vou entrar ali. Está anotando ou não? Você sabia que existem 3 níveis de autoridade? Não estou falando da autoridade divina, que ele, vou falar já, é a fonte de toda a autoridade. Mateus capítulo de número 8, chega um homem perto de Jesus e diz assim, Senhor, rogo-te que cures o meu servo, porque ele está doente. E é grave. Aquele homem é um centurião. O que é um centurião? É um comandante de um destacamento de 100 a 200 homens. É um centurião romano. Jesus olha para ele e diz, eu vou à tua casa e o sararei. E ele diz, não, Senhor. Eu não sou digno de que entres na minha casa. Mas olha só. Eu sou uma autoridade, sujeito a uma autoridade, e tenho homens sujeitos à minha autoridade. Eu sou a autoridade, mas eu estou sujeito a outra autoridade que está acima de mim. E eu dou ordens a homens que estão abaixo da minha autoridade. Porque ele está dizendo, eu sou autoridade, mas tenho um superior e tenho subordinado. Ele falou de 3 níveis de autoridade. Jesus fala disso em Mateus capítulo 12, quando ele diz, aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Aquele que recebe um discípulo na qualidade de discípulo, receberá galardão de discípulo. E lhes digo que aquele que der um copo de água fresca a um dos meus pequeninos, não perderá seu galardão. Jesus falou do mesmo princípio. 3 níveis de autoridade. Profeta, discípulo, pequenino. São níveis de autoridade. São níveis de autoridade. O que nós estamos aprendendo aqui é que eu sou autoridade. Debaixo de uma autoridade. Eu tenho autoridade sobre mim. E tenho pessoas sob minha autoridade. Enquanto eu não entender esse ciclo, eu não poderei exercer a autoridade. E é importante lembrar que toda pessoa é autoridade em alguma área. Ontem eu fui fazer uma visita e uma criança chegou me mostrando uma boneca. E eu peguei a boneca, ela pegou a boneca e disse, não, é minha. É dela ou não? Ela estava exercendo autoridade no campo de ação da sua autoridade. Todo mundo é autoridade em alguma área. E é interessante, nós temos uma mania ridícula de olhar para alguém sem títulos e de algum modo tratar com desprezo, com desdém, com indiferença, porque
tal pessoa não tem título. Só que Paulo diz aos Coríntios, primeira carta, capítulo 15, assim: toda estrela tem a sua glória. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, e outra é a glória das estrelas. E cada estrela difere em glória de outra estrela. O que Paulo está nos ensinando? Toda estrela tem a sua glória. Uma é a glória do sol, a maior autoridade do ambiente. Outra é a glória da lua, a autoridade que auxilia a autoridade maior. Outra é a glória das estrelas. E cada estrela difere em glória de outra estrela. O fato de Deus não me usar do jeito que te usa, não significa que Ele não me usa. Só significa que cada estrela difere em glória de outra estrela. Precisamos entender tudo isso para compreendermos o princípio da autoridade espiritual. E muitas vezes nós pecamos na quebra do princípio de autoridade, porque não valorizamos esses espectros do princípio de autoridade. Então, essa pessoa que está do seu lado é autoridade em alguma área. Eu estava conversando esses dias com um alto engenheiro da Ford, alguém do primeiro escalão. E ele falou de um problema que houve numa caminhonete do fabricante, daquele fabricante, e que ninguém conseguia resolver o problema. Estavam 5 engenheiros sentados na missão de resolver o problema daquele carro. E a montadora já havia anunciado um recall, um convite a todos os compradores para comparecerem nas oficinas, nas autorizadas, na tentativa de resolver o problema. Um mecânico lá da oficina chegou e disse assim: a solução para esse problema é isso aqui. 5 engenheiros, o primeiro escalão, estão sentados sem conseguir resolver. Um engenheiro, um mecânico lá da oficina chegou e disse: a solução está aqui. O engenheiro olhou para ele e fez: como é que você sabe? Eu faço isso todo dia. O engenheiro foi lá e fez o teste e funcionou. Eu te pergunto, não obstante os engenheiros serem autoridade de primeiro escalão, aquele mecânico não tem autoridade? Primeiro princípio, olha bem para mim, é uma escola, não se magoe. Aprenda a respeitar a autoridade do outro sem medir a posição que ele ocupa. Vamos lá. Se você está anotando, coloca aí a fonte da autoridade espiritual. De onde emana a autoridade? No texto que nós lemos de Romanos, capítulo de número 13, o apóstolo Paulo diz que a autoridade vem de Deus. Não há autoridade que não seja concedida por Deus. Existem alguns que a exercem de maneira leviana e irão responder por ela diante de quem a delegou, de quem a concedeu. Mas a autoridade vem de Deus. Vou dar um exemplo. Um caminhoneiro dirigindo uma carreta com 20 e alguns pneus, levando algumas toneladas. Caminhoneiro de 1,90 m, pesando 120 quilos. De repente, uma viatura da polícia rodoviária liga a sirene ou sopra um apito.
E o caminhão para, daqui a 100 metros, desce um homem de 1,90 m com 100 e X quilos e vem encontrar um oficial com 1,70 m pesando 65 quilos. O que fez aquele gigante de 1,90 m e 120 quilos parar diante de um apito? O tamanho do homem que soprou o apito? A autoridade que ele representa. É isso que nós temos que entender. O cachorro do meu vizinho. Eu não sei se eu posso dizer essa frase, meu Cristo. O cachorro do meu vizinho tem mais conceito de autoridade do que muita gente no ambiente da própria autoridade. Eu mudei um pouquinho a frase para ficar menos pesada. Para não parecer que... A fonte da autoridade espiritual é Deus. Então, o que pesa não é o tamanho de quem a exerce, mas o que ele ou ela representa. Paulo diz que toda autoridade emana de Deus. Salmo 103, versículo 19, o salmista diz que o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Então, Deus é a fonte, é a base da autoridade. Pilatos olha para Jesus e diz assim: tu sabes que eu tenho poder para te livrar da cruz. João 19, versículo 10. Jesus olha para Pilatos e diz: nenhuma autoridade te seria concedida se não viesse, se não tivesse sido enviada do meu Pai, que está no céu. De modo que, quando eu quebro o princípio de autoridade, eu estou afrontando o próprio Deus, que é a fonte da autoridade. Você entendeu? Diga amém. Muitos de nós têm muita dificuldade de desenvolver naquilo que faz, em qualquer área, porque não aprendeu a atender o princípio de autoridade. E quando vê alguém obedecendo o princípio de autoridade, a gente confunde submissão com bajulação. Isso é um bajulador. Aí você vê aquele que você chama de bajulador progredindo. Aí o seu cotovelo começa a doer e você vai dizendo: só está prosperando porque bajula, quando na verdade ele obedece. Segue princípios, cumpre leis. Dá um toque assim bem de leve na pessoa do seu lado e fala com ela assim: você tem pastor? Não, eu não estou perguntando se na igreja que você congrega tem um pastor. Eu estou perguntando se você o tem como seu pastor. Isto é princípio de autoridade. Deus é a fonte de toda autoridade. O que nós temos que entender é que Deus é a fonte e toda autoridade emana dele, e o homem tem a autoridade delegada em níveis específicos. Ficou claro isso aqui? Ficou claro que o propósito maior da autoridade é fazer crescer? Um maestro não pega no instrumento para tocar. Um grande exemplo de autoridade é o papel de um maestro. Ele não se assenta na frente ou junto com a orquestra, com a banda, para tocar. Seu papel é garimpar o melhor do talento de cada músico
E é incrível que, se um músico faltar, o maestro não vai lá e senta no lugar dele. E um outro detalhe: o maestro pode substituir um músico antes do concerto, durante, não. Papel de quem exerce autoridade é extrair o melhor daquele que está sob a sua autoridade. Eu tenho um filho, 25 anos. Tem um código que eu estabeleci sem propósito. A ideia não foi essa. Também não vou contar para vocês que código é, não. Senão deixa de ser código. Mas desde a infância, quando eu sinalizava no berço, ele procurava. De modo que hoje, se eu estivesse pregando, e o meu filho estivesse sentado ali agora, e eu usasse o código, nenhum de vocês iria perceber, mas ele iria levantar a cabeça e olhar para mim. Quando ele tinha 7 anos, ele se perdeu de mim num supermercado na Flórida. E só para você ter uma ideia, o supermercado, ainda lembro, tinha 78 caixas. E ele se perdeu. E eu saí caminhando nos corredores usando o nosso código de identificação. E ele veio ao meu encontro, ouvindo o sinal que eu estava fazendo. Eu nunca precisei dar tapa na orelha do meu filho. Cascudo, beliscões, solavancos, gritos. Eu não o trato com gritos. Mas normalmente quando eu chamo, a autoridade é respondida, porque a autoridade não se aplica no grito. A autoridade é reconhecida. Deus é a fonte da autoridade. Agora, preciso que você entenda que se o princípio da autoridade é divino, dá licença, o princípio da rebeldia é satânico. Toda manifestação de rebeldia e ou rebelião tem origem em Satanás. De modo que, ainda que a sua reivindicação seja justa, se ela for reivindicada pelas vias da rebeldia, ela perde a razão de ser. Nós não podemos imaginar que vamos viver ortodoxia cristã e ortopraxia diabólica. Ortodoxia é o que eu ensino. Ortopraxia é o que eu pratico. Eu não posso pregar obediência e praticar rebeldia. Eu não posso chegar na igreja de alguém para ministrar que eles devem ser obedientes, se na minha igreja eu sou um. E entenda uma coisa, eu demiti da nossa editora uma certa feita um rapaz, porque ele disse assim, eu chamei para conversar, ele estava sempre contestando o gerente, sempre confrontando, discutindo, desobedecendo, fazendo diferente. E um dia eu chamei e disse, amigo, está errado. Nós temos organização. Existem linhas hierárquicas aqui. Mas eu sou mais capaz do que ele para fazer o que eu faço. Se você pode ser mais capaz do que ele, mas hierarquicamente, a sua capacidade está em função da autoridade que ele exerce. Na tua área você é autoridade, mas você está subordinado à autoridade dele. Você está errado.
E o pior, você está desestabilizando o ambiente e afetando os outros colaboradores. Porque a rebeldia é contagiosa. Não é à toa que o querubim arrastou consigo uma terça parte dos anjos do céu. Não é por acaso, é que a rebeldia é contagiosa. E chegou um momento que eu disse para ele: não tenho condição. Mas, o senhor está ignorando meu talento. Eu estou querendo que você entenda. Profissionais como você, eu encontro às dúzias, no mesmo lugar que encontrei você. Mas gente com a lealdade dele, eu não encontro na esquina. Você sai e amanhã outro começa, porque na empresa a empresa que ofereceu você para mim tem mais 100. Mas a lealdade dele comigo, com o meu propósito, com a visão, com a missão da empresa e do ministério, não começou ontem. E eu não contratei numa empresa, foi construída. É isso que estabelece a autoridade. Tem alguém aí? Vamos lá. Não posso viver pregando o princípio divino e praticando o princípio satânico. Não posso pregar obediência e viver provocando rebeldia. Se você está anotando, comece. Anote mais um subtítulo. A maior exigência de Deus para nós. O que é que Deus mais requer de nós? Venho para a igreja, evangelizo, prego, ensino, sou dizimista. Mas o que o Senhor requer de mim é que a sua vontade seja feita. Saul. O profeta chega para Saul e diz assim: olha, você vai lutar contra o rei dos Amalequitas, 1 Samuel capítulo 15, e nada de Amaleque serve, tudo é profano, destrói, extermina, não traga nada. Saul vai lá, vence a batalha e volta. E ele chega para o profeta e diz: fiz exatamente o que o Senhor me ordenou. O profeta pergunta assim: e que barulho é esse de mugido de animais que eu ouço do outro lado da colina? Saul disse: é que eu, querendo agradar a Deus, trouxe todo o rebanho para o sacrifício. O profeta olhou para ele e disse assim: tu não sabias que para Deus o obedecer é melhor do que o sacrificar? E que a rebelião é como o pecado de feitiçaria? Teria o Senhor aprovado o teu reino para sempre, se tivesses obedecido a sua voz, mas porque não fizeste conforme o Senhor te ordenou, Ele agora toma de ti o reino e dá para alguém que é melhor do que tu. Por que melhor? O que é que Davi tem melhor do que Saul? Um item simples, que o Senhor destaca: homem segundo o meu coração. Não confunde. Homem segundo o meu coração não significa homem perfeito, não significa homem santo. Homem segundo o meu coração não significa homem infalível. Homem segundo o meu coração significa homem que faz aquilo que eu quero que seja feito. Alguém que vai fazer o que eu lhe mandar, que vai andar no meu compasso.
que vai caminhar no meu ritmo, que vai para a direção que eu determinar. Ficou ali muito claro que a maior exigência de Deus a mim e a você não é que nós tragamos rebanhos para o templo, para sacrifício. Não é o melhor louvor. Não é o maior dízimo. É em que se obedeça aquilo que Ele ordenou que seja feito. Isto é princípio de autoridade. Se eu e você estamos acostumados a brincar com o princípio de autoridade, não vamos ficar pensando que serão os nossos sacrifícios que irão contornar a situação. A maior exigência de Deus para nós, portanto, é que se obedeça à autoridade, é que se obedeça à sua voz. Provoca-se o vizinho do lado e pergunta para ele: você obedece? Ainda tenho 5 minutos para falar. Calma, 5 minutos no tempo Kairos. Vamos lá. O assunto de autoridade espiritual é muito sério. Por quê? Porque, como eu disse, Deus é a fonte da autoridade. Repita comigo: Deus é a fonte da autoridade. Você lembra de Lucas capítulo 20, versículo 9? Na parábola dos lavradores maus. Quando o senhor da vinha manda alguns servos seus receberem dos lavradores os dividendos da obra ou da seara que eles haviam plantado. O que eles fizeram com os servos? Mataram. Ultrajaram. O texto diz ultrajaram, espancaram. Os servos voltaram machucados e o senhor daquela vinha mandou outro grupo de servos. O que os lavradores fizeram? Espancaram, rasgaram e os devolveram maltrapilhos, rasgados, machucados. O Senhor diz assim: vou mandar meu filho. Eles vão atender ao meu filho. E o Senhor manda o filho e eles pegam o filho e matam. O Senhor diz assim: já que eles machucaram os meus servos, ultrajaram os outros e mataram meu filho, agora eu irei. Por quê? Você lembra de Amós capítulo 4, versículo 12, diz assim: e porque assim te farei, ó Israel, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Lembra desse texto? Eu já vi muitas vezes gente pregando esse versículo como sendo texto de arrebatamento, de juízo e tal, de juízo final e tal. Vamos fazer a aplicação direta. Se você ler Amós capítulo 4, você vai ver que antes do versículo 12, o Senhor envia 5 juízos sobre a terra. Eu mandei a fome, e todo versículo diz assim: contudo vós não vos convertestes. Mandou a seca, contudo vós não vos convertestes. Mandou o exército inimigo, contudo vós não vos convertestes. Mandou a saraiva, contudo vós não vos convertestes. Mandou a tempestade, contudo vós não vos convertestes. Assim que, se vocês não atenderam para aqueles que eu enviei, então preparem-se, porque agora eu irei pessoalmente. Pastor Neemias pede a um diácono para dizer assim: pastor Josué, o pastor Neemias está pedindo para o senhor chegar para o culto, porque já chegou a hora da ministração. Quando o diácono chega lá, eu digo assim: pô, não, estou aqui para atender diácono, não. Fala sério, a autoridade que eu afrontei foi do diácono ou do pastor que o enviou? O nome disso é autoridade delegada.
Não importa a posição que alguém ocupa, se ele recebeu a autoridade delegada para cumprir uma missão, ele está cumprido em nome da autoridade que o enviou. De modo que quando eu quebro essa autoridade, eu não estou afrontando o enviado. Eu estou afrontando quem o enviou. Vamos para cá agora? Significa dizer que se Deus é a autoridade direta, a fonte da autoridade, os homens são a autoridade delegada, e eu desacato a autoridade delegada, eu estou afrontando a quem? A quem delegou. Eu não obedeço a homens. Você obedece a quem? A minhoca? Os instrumentos de Deus são os homens. A minha mãe é uma grande mulher de 1,52 m. Um dia uma irmã chegou perto de mim, da minha mãe, e fez assim: como é que uma mulher tão pequena deu à luz um homem grande desse jeito? Eu falei: não, irmã, não nasceu desse tamanho não. Mas quando a minha mãe faz assim: olha, Josué não discute. Olha o que, mãe? Olha, ela vai me bater? Não, não vai mais. Não vai me bater. Ela vai fazer o que comigo? Nada. Mas a minha consciência do princípio de que ela é uma autoridade sobre mim deve servir de freio para o que eu estou fazendo e que ela me chamou a atenção. Então, quando eu quebro isto, eu estou incorrendo no risco de ferir quem delegou a autoridade. E olha que Paulo, eu vou repetir, Paulo está falando para os irmãos de Roma. Roma exercia autoridade com tirania. E Paulo está dizendo que eles deveriam se submeter à autoridade. Não é algo que nós devemos aprender e colocar em prática. Incrível como nós, brasileiros em particular, temos o hábito, eu vou chamar de hábito, de desacatar as autoridades, de desrespeitar as autoridades. E não sabemos ou não percebemos como isso afeta a nossa vida. Vamos falar um pouco de autoridade espiritual delegada, para a gente mergulhar um pouquinho mais naquilo que nós vamos colocar em prática. Antes de falar de autoridade espiritual delegada, deixa eu lhe falar um pouquinho sobre obediência e submissão. A maioria de nós odeia a palavra submissão. E alguns de nós têm arrepio da palavra obediência. Isso é fruto da maneira como nós somos educados. Para alguns de nós, obediência, por exemplo, era conquistada na palmatória, no cinto, na surra. Então, quando você ouve a palavra obediência, a tua mente te projeta para os castigos que você recebia. Eu preciso te lembrar que o princípio de submissão é pleno. O princípio de autoridade de obediência é relativo. Eu me submeto à autoridade, mas a obediência é no Senhor. Eu devo obedecer, eu posso me submeter à autoridade, mas não necessariamente obedecer à sua ordem, se aquilo que me está sendo ordenado contraria o princípio da autoridade espiritual. Se está me sendo determinado algo que vai de encontro ao princípio de Deus, eu não posso obedecer, mas posso me submeter. Como assim? É porque
Submissão é questão de atitude interior e obediência é questão de postura exterior. Um senhor, não faz muito tempo, e é um senhor de 74 anos, ele, portanto, é da idade do meu pai, ele estava me dizendo umas coisas que eu não estava com disposição de ouvir, e se ele fosse da minha idade, provavelmente eu teria respondido. Quando ele terminou de falar, eu disse a ele: o senhor está completamente errado. Mas eu aprendi que as suas cãs reivindicam o meu silêncio. A minha resposta de submissão o constrangeu mais do que se eu tivesse lhe respondido com grosseria. Porque ele realmente não esperou que aquela seria a minha reação. Então, eu e você precisamos aprender a praticar submissão, ainda que não possamos obedecer em determinado fato. Vamos lá, autoridade delegada. Vou mexer com você agora. Como filhos de Deus, nós precisamos reconhecer as autoridades que Deus delegou. E eu vou começar falando sobre a autoridade no governo. Autoridade no governo. Eu não entendo que o crente deve ser alienado. O crente não precisa ser aluado. Mas uma das coisas que a igreja brasileira precisa aprender é a respeitar aqueles que foram instituídos como autoridade na nação. Isso não é questão de ideologia ou concordância, é questão de reconhecimento do princípio. Nós nos tornamos políticos e nos tornamos partidaristas. E porque nos tornamos políticos e partidaristas, nós quebramos o princípio de autoridade quando alguém que está no governo não é do nosso partido ou da nossa ideologia. Mas eu preciso que você saiba que no momento que o indivíduo sobe o degrau para assumir a missão de governo, ele passou a representar a autoridade que lhe foi delegada e nós precisamos aprender a honrar isto. Romanos capítulo 13, versículo 1 é o texto que eu começo lendo, quando o apóstolo Paulo diz que toda autoridade é constituída por Deus. Primeira epístola de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 17, o apóstolo Pedro ensina para nós sobre esse assunto, e ele diz assim: honrai a todos, amai aos irmãos, temei a Deus e honrai o rei. A questão aqui não é se você é de direita ou de esquerda. A questão aqui é: você é crente. Você é crente. Quebrar esse princípio te coloca numa situação de desobediência. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 1, Paulo diz assim: exorto, pois, antes de tudo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda piedade e honestidade. Presta atenção, você não gosta dele ou dela? Romanos 13, 4 diz que eles são ministros de Deus. Eles são ministros de Deus. Eu vou repetir, Paulo está escrevendo para a igreja de Roma. O império era tirano, mas ele diz que aqueles que exerciam a autoridade eram ministros de Deus.
Quando o Senhor cria o homem e o estabelece no Éden, ele diz assim: domina, comanda, e estabelece linha de comando e de autoridade. Quando Paulo defende o princípio da autoridade do marido sobre a mulher, e eu vou chegar lá, não murmura agora. Quando Paulo estabelece o princípio de autoridade do marido sobre a mulher, ele diz: porque primeiro foi criado o homem, depois a mulher. É o princípio da primeira citação. É o princípio do primeiro. Se no Éden o Senhor estabeleceu um sistema de governo, de comando e de regência, esta é a referência. Quando a igreja não entende isto, ela quebra o princípio. Jesus pagou o tributo. Você sabia que Jesus não precisava pagar imposto? Como assim? Saul proclamou um decreto. Aquele que vencer Golias, a sua casa e a casa do seu pai e a sua descendência estará isento de tributo. Davi venceu Golias. Jesus é da tribo, da família de Davi. Quando vieram lhe cobrar tributos, Pedro arrancou a mesinha e disse: pago não. E Pedro veio para Jesus, e Jesus disse: Pedro, vai lá no mar da Galileia, busca um peixe, ele trará uma moeda, paga o teu imposto e o meu. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus se submeteu às determinações de Pilatos. Não poderia eu rogar ao Pai e Ele me enviaria 12 legiões de anjos? Não estamos nós precisando aprender? Foi bom ficar com a igreja fechada? Não. Nós precisamos aprender, irmãos, a diferenciar quando há perseguição de quando há situação adversa. Eu fui duramente criticado, porque quando o decreto disse fecha a igreja, obedeci. Fiz Santa Ceia online. Um dia os fiscais bateram na porta da igreja e entraram com todo gás. Porque eu estava pregando com tanta alegria, com tanto fervor, com tanta graça, que eles disseram: esse cara está com a igreja lotada. Bateram, buzinaram e entraram. Quando chegou lá dentro, está eu, 2 câmeras, 3 integrantes do Ministério de Louvor e 2 na sala de mídia fazendo a transmissão. Eles devem ter olhado e dizer: é doido. 2.300 cadeiras vazias na minha frente, e eu condicionei a minha mente. Na hora da pregação, eu ia lá na sala de mídia e perguntava para o rapaz: quantas pessoas estão acompanhando o culto? 5.000, pastor. 50.000. 70.000. Eu pregava com as cadeiras vazias, vendo 70.000 pessoas na minha frente. Então, nesse dia eu estava pregando para 84.000 pessoas. Eu vou pregar para 84.000 pessoas com cara de quem está morrendo, irmão. Entraram. Quando entraram, só tinham menos de 10. Obedeci. Foi bom? Não. Foi fácil administrar isso? Não. Não foi nem para mim, nem para ninguém. Mas nós precisamos aprender a obedecer a autoridade. Pastor, significa que se levantar uma perseguição contra a igreja se submete? Presta atenção, uma coisa é perseguição, outra coisa é situação adversa, temporária. Nós precisamos obedecer a autoridade delegada sobre governos.
E nós crentes não gostamos disso. Ou gostamos? Vamos mais? Posso ir mais um pouquinho? Você aguenta? Vamos, eu quero chegar em sua casa. Autoridade no trabalho. Existe autoridade delegada no trabalho. Leia comigo, abre a Bíblia, Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 5. O apóstolo Paulo diz assim: vós, servos. É interessante, Paulo não diz vós, funcionários. Vós, colaboradores. Não. Vós, servos, escravos. Paulo está falando num contexto muito mais grave, doentio e complexo do que o nosso. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como se estivesse obedecendo a Cristo. Olha o versículo 6. Não servindo à vista somente como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Não sirva apenas à vista, mas como servo de Cristo, sirva como cumprindo, como quem cumpre a vontade de Deus. Versículo 7. Servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens. Espera. Paulo está dizendo que eu devo servir aos meus senhores como se eu estivesse servindo a Deus, de boa vontade, esquecendo que estou servindo aos homens. A gente não consegue fazer isso nem na igreja. Que na igreja a gente serve dizendo assim, vou fazer porque o pastor mandou. É ou não é? Outros não é nem assim, vou fazer porque o pastor vai ver e vai me valorizar e me reconhecer. Não é como ao Senhor. E aqui Paulo está falando de trabalho, vida, no trabalho, vida diária, sabendo que cada um, seja escravo, seja livre, receberá todo o bem do Senhor. Receberá do Senhor todo o bem que fizer. Aí ele volta e diz, e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Como é o seu princípio de submissão no trabalho? Coloca atestado médico falso? Fura e inventa uma desculpa esfarrapada? Patrão não está presente, você recebeu para trabalhar até 5, mas sai 3? Princípio de autoridade. Ou eu quero exercer autoridade no púlpito sem me submeter à autoridade no trabalho? Isso está no campo do princípio de autoridade. Eu sou vocacionado, e eu não sou vocacionado só quando estou na igreja. O conceito de dualidade de vida cristã e vida secular não serve para crente. Você não tem vida cristã e vida secular, meu irmão? Você tem vida cristã, você é crente, onde você chegar. Vamos lá, vamos para a Bíblia. Colossenses capítulo 4, versículo 1. Vai, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo também que tendes um Senhor nos céus. Vai. O que Paulo está dizendo aqui é, vós patrões, paguem aquilo que é de direito de quem trabalhou.
Eu não posso exercer o princípio de autoridade se eu não cumpro o princípio da justiça. O irmão me procurou esses dias, pastor, eu demiti um funcionário e tal, paguei o tempo de serviço, e ele me acionou na justiça do trabalho e tal. Está lá rolando, eu falei, irmão, deixa eu te perguntar, você pagou tudo direitinho? É, pastor, assim, né? O senhor sabe que ninguém paga tudo direitinho. Ninguém não. Ninguém não. Porque é possível o camarada pagar tudo direitinho e o indivíduo ainda ir lá fazer confusão. Eu sei que isso existe porque já me aconteceu. Mas, irmão, você pagou tudo direitinho? É, mas direitinho você sabe que ninguém paga. Não. Quer um conselho? Senta e paga. É um princípio espiritual, irmão. Fazer justiça. Está em Colossenses capítulo 4, versículo 1. Princípio de autoridade delegada no trabalho. É reconhecer que na vida diária eu tenho obrigações das quais eu não devo me esquivar, não devo fugir. Tiago diz que o salário fraudulento, retido dos trabalhadores, será cobrado no dia do juízo. O salário do trabalhador que eu deixei de pagar, no dia do juízo vai ser cobrado. Tiago 5, versículo 4. Autoridade do trabalho, autoridade espiritual lá. Mas pastor, meu chefe é um carrapato. Aprenda a lidar com isto. Desenvolva a habilidade acerca disto. Eu disse para o meu tio um dia desse, que meu tio foi meu patrão, e eu falei com ele, tio, o senhor não era um patrão legal. O senhor era um patrão muito... Só o sangue da aliança eterna. Mas eu cumpria à risca. Até aquilo que eu não aguentava, estava longe do meu alcance, eu me esmerava em cumprir. Quer saber de uma coisa? Hoje eu sou o patrão do meu tio. Agora, eu cuido dele, assim, no chamego. Antes de ser um colaborador que trabalha comigo, ele é meu tio. E hoje eu entendo, ele é o camarada mais cri-cri que eu conheço. Não sai um prego do meu almoxarifado sem passar pelo protocolozinho e assinatura. Então hoje eu sei que aquela cricriagem dele como patrão seria muito útil para mim hoje. Ele cuida de tudo que está debaixo da minha gestão. E isso é muito glorioso e muito bom. E me dá o conforto de vir para Betim e pregar aqui hoje, sabendo que amanhã quando eu chegar, se alguma coisa saiu, ele viu. Então presta atenção. O princípio de autoridade se aplica no trabalho. Penúltimo, autoridade espiritual delegada. Eu ainda queria falar um pouco sobre rebelião, e não vai dar. Vamos lá, autoridade espiritual no lar. Em casa, eu preciso tomar um tempinho aqui. A Bíblia Sagrada diz que o marido é cabeça, portanto ele é autoridade sobre a esposa, e os filhos estão debaixo da autoridade dos pais. Qual é o problema desse princípio de autoridade no lar? Por que algumas mulheres têm, se não arrepios, quando ouvem falar assim, vós mulheres, sejais submissas aos vossos maridos. Tem mulher que lá no íntimo diz assim, o sangue de Jesus tem poder. Tem moça
Já vi moça que chegou para mim, pastor, sabe quando eu quero casar? Nunca. Mas por quê, filho? Esse negócio de ser submissa a homem? Não. E outro dia eu ingressei sem querer num bate-papo com uma feminista, num almoço social. Eu era o único cristão evangélico do ambiente. E o anfitrião me fez uma pergunta e me jogou na fornalha de Nabucodonosor. E aí a feminista a partir disse assim, pois a Bíblia é um livro insuportável. Ela foi escrita apenas por homens machistas e doentes. Como é que a Bíblia diz que a mulher deve se submeter a um homem porque ele é o cabeça? Ela quase estraga o almoço. Eu falei com ela, calma, nós não vamos discutir, mas eu vou te provar que a Bíblia tem razão e depois desse almoço você vai ser minha amiga. Ela disse, duvido. Disse, vamos ver, bora lá. Presta atenção, Efésios 5. Vós, mulheres, sede submissas a vossos maridos, como ao Senhor. Todas as mulheres, levanta-se a mão. Maravilha. Todas as mulheres digam comigo, submissão. Agora diga comigo assim, irmã, eu sou submissa. Olha lá. Tinha um pastor na nossa igreja e ele pastoreava uma das nossas igrejas. O comando dela era tão absoluto. Ela subia no púlpito e tomava o microfone dele. Um dia terminou o culto, eu falei com os pastores que estavam comigo, fica todo mundo no carro, que só eu vou entrar na casa dele, depois do culto. Quando eu entrei na casa, chamei os dois e falei, meu amigo, quase eu digo o nome do santo, está transmitindo esse negócio? Não, né? Então, dava para corrigir depois na edição. Meu amigo, deixa eu te falar um negócio, se você gosta de ser mandado por ela, isso não é problema meu, vai nessa tua força. Agora, combina em casa. E se ele desobedecer, irmã fulana, quando chegar depois do culto, dê uma surra nele. Mas no culto, na frente de todo mundo, inclusive dos visitantes, tá feio. Gente, a palavra submissão significa, literalmente, sob uma missão. Sob uma missão. Ou seja, a submissão da mulher é a missão do marido. Ele precisa identificar a sua missão e cumpri-la para que a submissão seja legítima. Vocês lembram quando Deus cria Eva? Pastor, eu posso descer? Quando Deus cria Eva, em Gênesis capítulo 2, versículo 18, ele diz assim, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, uma adjutora que lhe seja idônea. Idôneo ali é compatível. Compatível. O que é auxiliadora? Auxiliadora é aquela que sustenta. Estaca de sustentação. O que é adjutora? Aquela que percebe o inimigo. Presta atenção. Um casal, sinaliza assim. Aqui é casal? Me permita, um casal. Deus cria Adão e diz assim, você vai cuidar da minha criação. Regar e guardar o jardim. Sua missão é cuidar do que eu criei. Aí Deus cria Eva e diz, sua missão é cuidar das costas dele, enquanto ele cuida do que eu criei. A função da mulher, quando criada, foi cuidar das costas dele, enquanto ele cuida do que foi criado.
Então o princípio de submissão é isso. Ele cumpre a missão dele de cuidar do que Deus criou, e ela cumpre a missão dela de cuidar dele, proteger ali, circundar, enquanto ele cuida da sua missão. O problema está no fato de que um bocado de homem nem sabe qual é a sua missão. E alguns sabem e não cumprem. Olha lá, o homem é o cabeça da mulher. Só as mulheres, digam isso comigo. O homem é a cabeça da mulher. Se seu marido estiver do seu lado aí, minha irmã, diga para ele assim: você é a cabeça. Pode dizer, minha irmã, pode dizer. Diga sem medo. Você é a cabeça. Diga sem medo. Pode falar sem medo. A palavra cabeça é kefale. Kefale significa aquele que cobre, aquele que circunda, aquele que protege, aquele que supre. Ser cabeça não é ser o cara que dá um murro na parede, não é ser o cara que arromba a porta, não é ser o cara que quebra o espelho. Ser cabeça é o cara que protege, que circunda. Agora me diga, que mulher tem dificuldade de responder à autoridade de um homem que lhe dá cobertura? Tem algum homem na casa? Quem é homem tem certeza, diz amém. Amém. Aleluia. O problema é quando o princípio de autoridade começa a ser quebrado do teto. A minha autoridade sobre a minha mulher e sobre os meus filhos não é exercida pelo princípio do medo. É exercida pelo princípio da proteção, da provisão, da segurança. Isto é autoridade espiritual. E eu estou vivendo uma geração de homem calça frouxa, que pensa que a autoridade é exercida no grito. E não é. Eu fico muito triste quando eu vejo que muitos homens estão com as rédeas lhe enforcando, e a mulher comandando a vida dele, a casa, a igreja, o ministério, a existência. Por quê? Porque eles não aprenderam o princípio do sacerdócio. Você é sacerdócio, macho. Você é sacerdote, caba velho. Só para você não se ofender, eu vou dar a referência bíblica. Salomão, Davi olha para Salomão e diz: seja homem. Seja homem. Para quê? Para dar chute no pé da mesa? Para gritar e os meninos correr para debaixo da cama? Não, para que a sua chegada seja um comunicado à sua mulher e aos seus filhos, que eles podem dormir tranquilos, porque você chegou. Autoridade espiritual na família. Os filhos precisam desenvolver prática de obediência aos pais. Honra teu pai e a tua mãe para que te vá bem.
e para que vivas muito sobre a terra. Mas ao mesmo tempo a Bíblia diz assim: vós pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Veja que o princípio de autoridade o princípio de autoridade é ministrado e administrado dentro de uma sincronia que coloca um alinhado ao outro. Quer ver? Eu disse isso para a moça que estava conversando comigo. A Bíblia diz assim: pois o corpo da mulher não pertence a ela mesma. O corpo da mulher pertence ao marido. Assim como o corpo do marido não pertence a ele mesmo, pertence à sua mulher. Então veja que a autoridade está dentro de uma sincronia que gera interdependência, completude, que fecha o círculo. Paulo diz: vós maridos, não vos aspereis contra as vossas mulheres. Pastor, aí Paulo pegou pesado. Porque tem hora que a mulher tira do sério. É verdade ou não é, irmão? É, irmão, tem hora que a mulher, você precisa de unção especial. Mas, irmão, a gente também é meio chato. Alguém, não precisa exagerar. Então veja que há uma sincronia. Veja que há para que o princípio de autoridade seja exercido em sua plenitude. Uma irmã lá da igreja chegou para mim um dia e falou assim: não quero mais meu marido nem pintado de ouro. Calma. Não, se eu quiser, só pode ficar para o senhor. Quer não? Eu espero um pouquinho. Qual o problema? Quando a irmã descreveu, pastor Neemias, nem eu queria. E eu disse para ela: me dê uma chance, deixa ele viajar comigo essa semana. E eu liguei para a igreja onde eu ia pregar e falei: irmão, reserva um hotel para mim com o obreiro que vai comigo. Ele não é obreiro, não é ministro, um grande servidor. Pastor, 2 quartos? Não, eu quero ficar no mesmo quarto. Mesmo quarto. Irmão, fui para o mesmo quarto. O cara chegou, jogou a mala lá, arrancou a roupa, peladão, deitou na cama, não toma um banho. Depois da viagem, eu olhei. Eu vou aguentar que é para eu ver o resto. Irmão, depois de 2 dias pregando, de noite eu levanto para ir no banheiro, tá lá o vaso sanitário todo mijado. Terminou de tomar banho, que eu vou tomar meu banho, tá lá o banheiro encharcado, tomo banho com um boxe aberto. Uma mulher não suporta isso, irmão. Falei nada. Entramos no avião para voltar para casa. Quando o avião decolou, eu olhei para ele e falei com ele assim: quero o divórcio. Como assim, pastor? Sua mulher é uma heroína, irmão. Você tá doido? Eu te aguentei 2 dias porque eu pedi essa missão. Cheguei lá de viagem, falei com ela: irmã, o negócio é grave. Não lhe falei? Mas a senhora deixa ele viajar comigo semana que vem de novo? O senhor pode levar. Velho, vou precisar de você de novo essa semana. Você viaja comigo? Viaja, meu pastor. Beleza. Agora muda o tom. Quando chegamos no hotel, o cara esparrou na cama e disse: primeiro, vai tomar banho. Não, pastor. Toma banho ou vai ficar no corredor. Tomou banho. Quando entrou no banheiro para tomar banho, eu disse: fecha o box. Eu não vou dizer tudo a vocês não, tá? Não vou dizer, eu vou poupar vocês.
Porque eu ensinei o cara até a se lavar. Vou poupar os detalhes. Tem janta depois do culto para alguns. Mas foi um final de semana terrível, que ele dizia assim: o senhor está me constrangendo. Chegou um momento que eu falei assim: você ama sua mulher, irmão? Tudo da minha vida. Vai perder. Como assim? Não te quer nem pintado de ouro. Ela disse isso para o senhor algumas vezes. Tu acha que eu estou viajando contigo por quê? Isso não é para salvar teu pescoço. Então, quando o princípio de autoridade é quebrado na cumieira, vem desmanchando morro abaixo. Vamos terminar? Não, né? Na escola de profetas do ano que vem eu volto e continuo essa aula. O que eu não falei hoje sobre rebelião, eu falo na próxima. O senhor deixa eu voltar? Mas deixa eu concluir. Vocês são crentes. Me dê 4 minutos para eu falar de autoridade espiritual na igreja. A Bíblia diz assim: obedecei a vossos pastores. Deixa eu te ensinar uma coisa. O meu pastor é a autoridade delegada sobre mim. E a Bíblia diz que eu devo obedecer àquele que foi estabelecido como guia espiritual para a minha vida. A missão de pastorear é muito complexa. Porque cada crente vigia por si mesmo. Mas o pastor, diz Atos 20, 28, deve vigiar por si e pela igreja. Romanos 14, cada um dará conta de si mesmo. Hebreus capítulo 13, versículo 17, diz que o pastor vai dar conta dele e do rebanho. Cada um deve ter a sua vida de oração para a sua edificação espiritual. Mas o pastor tem que orar por si e pelo rebanho. 1 Samuel 12 diz que é pecado para um pastor deixar de orar pela igreja. O grande problema está no fato de que nós crescemos com o conceito equivocado da função pastoral. Uns pensam que pastor é funcionário da igreja, e não é. Outros pensam que a igreja é propriedade do pastor, e não é. Alguns pensam que pastor é boneco de manejo, e não é. Ele é uma autoridade espiritual que deve exercer governança sem precisar usar a força. É tanto que eu prefiro dizer que a função de um pastor é mais governança do que governo. Porque o governo tem poder de imposição e a governança tem apenas poder de gestão. Eu tenho um amigo que é executivo de uma grande companhia, uma multinacional. O escritório que ele dirige na Avenida Paulista tem 617 funcionários no escritório. E ele me disse: Josué, eu prefiro dirigir um escritório com 617 funcionários do que pastorear uma igreja com 20 pessoas. Ele pastoreia também. E eu perguntei a ele: mas por quê? Qual é a diferença? Se a diferença é que lá na empresa, se o cara não fizer o que eu mandei, eu mando ele passar no setor pessoal. Mas na igreja eu não posso mandar passar no setor pessoal. Pastor,
recebe o indivíduo moribundo, carregado de carrapicho, estourado, a mulher não quer, os filhos não suportam, o pastor recebe o camarada, trata, pastoreia, forma, cura, torna ele um obreiro, consagra o ministério, coloca na frente de uma igreja e ele vai lá e divide a igreja. Tem alguém ali. E isso não é algo incomum. O indivíduo resolve mudar de igreja e nem diz, já vou. Nós precisamos desenvolver o princípio da honra aos nossos pastores. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta receberá galardão de profeta. Quem recebe um discípulo na qualidade de discípulo receberá galardão de discípulo. E quem dá um copo de água fresca a um dos meus pequeninos, de modo algum, deixará de receber seu galardão. Presta atenção numa coisa, princípio de honra é uma roda gigante. Quando eu pratico honra, a honra passa a girar em torno de mim. Nós precisamos entender que existe autoridade espiritual na igreja. Quando o seu pastor estabelece uma direção, não saia desconstruindo. Daniel diz assim: eu estava às margens do grande rio, e apareceu a mim um homem semelhante a um relâmpago, e o seu ombro era polido e resplandecia, e os seus pés como latão reluzente. E Daniel diz assim: todos que estavam comigo ouviram a voz, mas só eu tive a visão. Presta atenção numa coisa, tem coisas que só o seu pastor vê. Por quê? Porque não é para você ver, é para o pastor. Então, às vezes o pastor chega aqui e toma uma decisão que é baseado naquilo que o Senhor ministrou ao seu coração. Porque ele é responsável pelas diretrizes e caminhada da igreja. Mas abaixo da autoridade do pastor, existe a autoridade delegada. Quem é a autoridade delegada? Existem obreiros nas congregações que são a autoridade no âmbito para onde foram delegados. Existem líderes e departamentos, é assim que chama aqui, departamento? Líderes e departamentos que são autoridade delegada. O pastor delegou autoridade para que alguém exerça no departamento de jovens, de adolescentes, de mulheres, de homens, de ação social e assim por diante. Quando você desacata a autoridade de quem está exercendo lá, delegado por aquele que responsabilizou, você está afrontando a autoridade superior. O regente do coral, o regente do grupo de jovens é a autoridade no âmbito que ele está exercendo. Você é pregador, conferencista, é itinerante, se liberte de uma necessidade besta que alguns têm de botar lá conferencista internacional. Se liberta disso. Se livra disso. Agenda aberta. Deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir. Tenho que parar. Tenho que parar. Meu pai nunca permitiu eu ir pregar na igreja do pastor Neemias e de lá sair pregando na igreja do pastor João, do pastor Francisco, do pastor Manuel, do pastor José. Não, não, não. Você vai atender a igreja que ele convidou e quando terminar, volte para casa. Eu já preguei na Inglaterra, sexta, sábado e domingo. Segunda, voltei para o Brasil, cheguei terça. E quinta-feira embarquei para a Irlanda, para pregar de novo, sexta, sábado e domingo. Eu já preguei em Nova York um final de semana, voltei para casa para pregar no culto de terça na minha igreja, passar a semana em casa, e na outra semana viajei para pregar em Los Angeles.
Eu encontrei um pregador em Portugal uma certa feita. Eu estava chegando naquele dia, ele foi me encontrar no aeroporto juntamente com o pastor que estava me recebendo, e ele já estava em Portugal há 35 dias. Eu falei, você volta quando para o Brasil? Ele disse, daqui a 90. Quem são os itinerantes dessa plateia? Levanta a mão, por favor. Pode levantar, sem medo, pode levantar. Pode levantar, homem. Não façam isso. O que eu estou dizendo, se surgir uma oportunidade que você precisa ficar lá uma semana, ok, administre bem isso. Agora, esse negócio de... Eu já vi pregador contando vantagem. Cheguei em casa depois de 15 dias, só troquei a mala. Minha esposa foi levar outra mala no aeroporto. Qual é a vantagem disso? E o cuidado com a santa que ficou em casa. E em que momento é que a santa cobre as tuas costas enquanto você está cuidando da criação? E os filhos crescem sem pai? Eu tenho que parar. Fica de pé que eu quero orar por você. Autoridade espiritual. Você não falou em línguas. Você não pulou, você não chorou. É escola. Mas olha para cá. O propósito aqui é mexer aqui, ó. Na sua mentalidade. Na sua mentalidade. Quando você vier para a reunião de obreiros, a reunião terminou, não desapareça, não faça seu pastor lhe procurar. Ô pastor, já estou indo, posso? Dê sinal. Pastor, estou aqui à sua disposição. Você vai viajar para pregar, atender uma agenda? Você não conseguiu falar com ele? Fala com alguém que o representa. Pastor, estou indo atender uma agenda na igreja X. Quero sua bênção. Alguém dividiu a igreja do campo e você foi convidado para pregar lá. Liga para o pastor, pastor fulano, como é que está? Ele me ligou para eu pregar lá. O senhor me autoriza? O senhor me permite? Gente, quando eu vou aos Estados Unidos, tem um pastor para quem eu ligo. Ele mora na Flórida, ainda que eu vá pregar no Texas, que é o outro lado. Quando eu piso nos Estados Unidos, eu ligo para ele. Pastor, estou ligando para lhe pedir a bênção para transitar no seu território. Quando eu vou pregar em Portugal, eu faço a mesma coisa. Quando eu vou pregar na Inglaterra, eu faço a mesma coisa. Aqui no Brasil, de vez em quando eu apareço na casa que eu digo na sala de quem me pastoreia, para dizer, vim aqui para prestar relatório. Porque eu tenho autoridade sobre mim. Em compensação, no dia que o mundo desaba, que as coisas dão errado, eu também tenho para onde ir dizer, eu estou precisando de socorro, estou precisando de suporte, estou precisando de ajuda, estou precisando de conselho. Porque eu sou pastoreado. Faz isso. Valoriza seu pastor. Honre a esposa do seu pastor. Não trate-a como se ela fosse menos. Valorize a esposa do seu pastor. Valorize o pastor da sua congregação. Eu queria mais tempo. Acaba veio me dar um dia um relógio de 12 mil conto. É um senhor relógio, não é não? 12 mil real. E eu falei com ele, você já deu um para o seu pastor? Pastor, ele está aqui sempre com a gente, por isso mesmo. Porque eu vim aqui só hoje, você está me dando um relógio de 12 mil.
Vou te pedir um negócio, vamos fazer um negócio? Você não se ofende? Não, pode falar. Eu volto no próximo congresso e você me dá esse relógio. Esse que você comprou para mim, dá para o pastor. Porque eu vou embora e ele fica aqui cuidando de você. Deus, eu preciso parar. Mas aquilo que eu não alcancei, sem dúvida o teu Espírito alcança. Ensina-nos a honrar aqueles que o Senhor estabeleceu sobre nós. Ensina-nos a honrar aqueles que o Senhor estabeleceu à nossa volta. Ensina-nos a honrar aquele que o Senhor estabeleceu sob a nossa autoridade. Ensina-nos a cuidar uns dos outros, Senhor. E que tudo aquilo que foi ministrado e será ministrado seja posto em prática como estilo de vida. Abençoa cada obreiro, cada obreira, cada ministro, cada pastor, suas respectivas esposas, cada moça aqui presente, cada moço, que a bênção que enriquece e não acrescenta dores seja derramada sobre o teu povo de maneira gloriosa, em nome de Jesus. Diga amém. Deus abençoe.